Parabéns, meu amigo! Você e eu também estamos vivenciando um momento histórico, estamos acompanhando em loco, em tempo real, o dólar se estabelecendo acima dos R$ 6. Virou o novo normal. É comum, né? A coisa estabilizou-se nesse patamar, realmente. E agora, a gente conversando na semana passada do dólar, batendo em R$ 6, chegou a bater R$ 6, caiu um pouquinho. Não, agora ficou uns R$ 6 cravado. Passado, meu amigo. Dólar fechou R$ 6,07 na cotação de hoje, segunda-feira. Todo mundo na expectativa como é que o mercado vai reagir na segunda-feira. Vai voltar mais tranquilo, as expectativas vão ficar um pouco mais conservadoras, não vai ter aquele frenesi todo, aquela coisa meio exagerada. Não, meu amigo, muito pelo contrário. O dólar teve um aumento absurdo aqui, superior a 1%, inclusive, né? 1,13%. Tem algumas variações aqui de cotação, mas estamos falando aqui de 6,6 centavos até 6,07 centavos, uma coisa mais ou menos nesse patamar. E, meu amigo, obviamente isso aí é um problema sério que vai causar uma repercussão grande aqui no Brasil, na economia e na imagem do Lula. De sorte que o ministro dele aqui, né, o Fávaro, são tantos ministros, né? Ele é o Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, é tanto ministro no governo Lula que a gente até esquece quem é quem. Mas ele já está reclamando aqui, né? Falando que o mercado está especulando, por isso o dólar está alto, e isso vai causar a inflação dos alimentos, né? Que absurdo. Então a culpa é do mercado, não, a culpa não é do Lula, não. A culpa é do mercado. Ai, 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 né? Mas então, vamos conversar aqui sobre esse tema, sobre o dólar, o grande vilão da economia brasileira, depois do Haddad, é claro. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, qual que é a boa aqui dessa história? A boa é a cotação de hoje do dólar, né? Que realmente foi uma coisa absurda. A bolsa caiu também, 0,34%, está desabando por completo. Natural que isso aconteça, uma coisa leva a outra. E o dólar subiu 1,13% em apenas um dia. Caramba, meu amigo. Aonde que é o limite, né? Qual que é o limite para isso? Qual que é o teto do dólar? Porque eu venho falando aqui no canal. Acredito sim que vai ter uma correção para baixo, e esse gráfico aqui ajuda a entender isso, né? É a tendência, é o padrão desse ano, tem acontecido de forma considerável. Antes, lá no início, até no início de 2024, no decorrer de 2023, o dólar estava bem estabilizado. É aquela história, o Lula pegou uma casa econômica muito bem arrumadinha, umas coisas bem estabelecidas, o governo anterior deixou um superávit primário, uma coisa rara de acontecer, estava bem azeitada a economia brasileira. Mas, conforme o mercado foi percebendo o buraco em que o Lula estava nos metendo, a coisa começou a se deteriorar. E de março para cá, caramba, estamos falando aí de 3/4 do ano, praticamente, de março para cá, mais do que isso, inclusive, né? Contando com dezembro, mas foi no final de março, é mais ou menos isso aí. Mas desse período em diante, o dólar só fez subir, agora tem mais de 20% de alta este ano, chegou a R$ 5,00 no dia 28 de março e nunca mais voltou abaixo desse patamar, nunca mais retrocedeu para baixo da marca dos R$ 5,00 de cotação. E aí você sempre tem esse cenário aqui, um aumento do valor do dólar aqui, né, em relação ao real, que depois tem uma correção para uma nova subida depois. Mas olha, a cada nova correção que acontece, o dólar não volta ao patamar anterior. Ele se estabelece em um novo normal lá em cima. Então nós tivemos a fase do 5,20, 5,30, ser o novo normal do dólar. Hoje, se bater esse patamar, o dólar tá barato. Tá promoção, né? Saldão, Black Friday do dólar. Aí esse patamar chegou a 5,67 lá na frente, né? Caiu aqui, voltou no patamar, mas muito abaixo dessa queda anterior. Ou seja, voltou ao novo normal aqui, 5,40, 5,50. E aí chegou a 5,74, depois se estabilizou na faixa dos 5,60 durante um bom tempo. Atingiu um novo pico, 5,87. Caiu aqui para uns 5,70, mas ficou uns vários dias nesse patamar. E agora, meu amigo, né? R$ 6,07, esse patamar que nós estamos vendo aqui, que é a quinta sessão seguida em que o recorde é batido. Então,
Meu amigo, esse é o patamar atual do governo Lula, uma coisa completamente descontrolada. E é isso aí, o dólar no novo normal, os R$6. Então, eu acredito que conforme aconteceu nos outros meses, olha aqui, subiu, corrigiu, subiu, corrigiu, subiu, corrigiu, subiu, corrigiu, subiu, corrigiu. Acho que vai acontecer de novo, vai subir e vai corrigir. O que não dá para precificar, para acertar na mosca, é até quanto que esse dólar vai subir. Até qual patamar? 6,10? Chegou já no máximo, vai começar a ter uma queda agora? Não dá para saber. A minha certeza apenas não diria certeza, mas eu acho que é uma probabilidade muito grande de haver sim uma correção posterior, mas que o fundo dessa correção vai ser maior do que esse fundo aqui anterior. Não vamos voltar a esses patamares. Pelo atual andar da carruagem, não vamos voltar para o dólar a R$5 também. Para mim isso aí é algo que não tem retorno, mas pelo menos enquanto tivermos o governo Lula e as consequências de suas medidas aí de fato. E aí, meu amigo, dólar turismo tá uma coisa de louco realmente aqui, né? E aí o pessoal coloca a situação aqui que não, né? Tem o Trump ameaçando os BRICS, falando que vai colocar tarifas aqui e tudo mais. E sim, né? O dólar se valorizou frente a todas as moedas do BRICS. Isso aí pode acontecer, o euro caiu, então o dólar subiu em contrapartida e tudo mais. Só que a verdade é que o fator fiscal é o mais importante aqui nessa análise. É o ponto que realmente impacta mais na cotação do dólar, porque sim, a moeda norte-americana poderia ter subido hoje, mas ela estaria num patamar muito menor, porque deve ter aí uns 70 centavos na cotação apenas a título de prêmio de risco pelo governo Lula. Poderíamos estar aí com dólar a 5,30, elevado para os padrões aí e tudo mais, só que um efeito causado mais por questões geopolíticas do que exatamente por algum grau de incapacidade econômica aqui no Brasil. Mas não é o caso. Estamos falando do governo Lula com Fernando Haddad enquanto ministro da Fazenda, né? Dois patetas, dois incompetentes que não conseguem sequer conversar direito, não conseguem fazer aí uma correspondência das suas ideias e coordenar as suas ações, né? E aí, obviamente, é isso aqui que acontece, é essa situação que nós vivemos. E aí o Ibovespa está caindo, né? Praticamente, além do Ibovespa, só o Dow Jones, das grandes bolsas aqui, das principais bolsas de valores, está caindo no dia de hoje, dia 2 de dezembro, dia que eu gravo este vídeo, né? Até a bolsa da Alemanha está subindo consideravelmente, a bolsa de Xangai está subindo, e está aí o Brasil, né, amargando esse cenário. E como eu venho falando aqui no canal a respeito desse tema, vou até deixar outro vídeo falando sobre o dólar, linkado no final desse aqui para você continuar assistindo no meu canal. Como eu tenho falado, isso aqui tem machucado bastante o governo Lula. Por quê? Pela questão psicológica de você atingir um patamar muito ruim, uma marca, né, um número emblemático, os R$6 de cotação. Ninguém esperava por isso há 10 meses. Ninguém esperava por isso no começo desse ano. Todo mundo estava ali na pergunta, né? A grande questão é, o governo Lula o governo Lula vai manter o dólar abaixo dos 5 ou isso aí vai ser ultrapassado, esse cenário? Meu amigo, esquece. Dólar a R$5? Esquece. Não existe mais. Em 10 meses, menos um pouco, o governo Lula destruiu esse patamar. Não existe mais dólar a R$5. É a realidade do governo Lula. E a culpa é desse desgoverno, de fato, por termos isso aí. Aí é um número muito expressivo e é um número que tem um efeito psicológico, um novo recorde negativo batido no governo Lula. Nem a pandemia teve um patamar tão ruim assim da cotação do dólar, né? Então o pessoal já sabe que isso aqui é ruim por esse ponto e também porque dólar alto vai subir o preço de um monte de coisas, de alimentos, mais do que já tem subido, da gasolina, da energia elétrica, enfim. E aí o senhor Fávaro aqui, o Carlos Fávaro, ministro da Agricultura do governo Lula, falou o seguinte, né, que o mercado está especulando muito, por isso o dólar está subindo, porque a safra vai ser boa aí, né? Não vai faltar nenhum produto na cesta básica do brasileiro aí e tudo mais. O mercado está especulando. E aí é uma pena, porque o dólar a R$6 gera inflação de alimentos. Isso aqui é uma especulação do mercado financeiro, nada além disso, né? Só que não, né, meu amigo? Você sabe qual é o problema. O problema é o seu chefe.
conversa com ele, fala, ô Lula, para de ficar peidando na farofa, destruindo a economia brasileira, porque o pobre precisa comer, o pobre não aguenta mais ir no supermercado e comprar 1 quilo de acém, daquele acém mais esquisito, que é o que está sobrando para comprar aí, que antes era comprado em promoção por R$18, comprar aquele bem inferior na promoção por R$26, R$27. O pobre não aguenta isso mais. E aí, quem sabe o Lula não para com essas loucuras, insanidades dele, para a gente não ficar vendo esses recordes positivos mais. Ok, Lula, você conseguiu. Dólar ultrapassou os R$6. Parabéns, mérito seu. Agora fecha a boquinha um pouquinho, para de falar bobagem, principalmente para de fazer bobagem, para a gente tentar ver algum grau de recuperação, de queda nisso aqui. Mas voltar naqueles patamares lá de trás, não acredito não. E eu vou deixar aqui relacionado o vídeo que eu falei a respeito também do dólar, para você continuar assistindo por aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.